Então nós vamos orar e também já agradecendo por esse culto, por você estar aqui, por você fazer parte desse rebanho, aqui onde você pode exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém, meus amados? Aqui nós falamos com Deus e aqui nós temos também resposta de oração por mais um ano que praticamente está se findando, e o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Por isso que nós vamos orar, porque nós cremos em oração. Amém, meus amados? Quando nós já estamos orando, vou pedir já para o grupo de louvor já tomar a sua posição aqui, para exaltar o nome do Senhor. Amém? Oremos, amados. Bendito Deus e eterno seja o seu nome, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pelo penúltimo domingo do ano de 2025, com profundo reconhecimento das bênçãos, das lutas, é verdade, e aprendizado, expressando louvor pela vida, com fé e esperança em Deus, meu Deus. E te damos graças, Senhor, pela vida, Senhor, da Nana, Senhor, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor faça um grande milagre, Senhor. Senhor, aqui está, Senhor, muitos pedidos de orações, é verdade, mas o Senhor vê, Senhor, e o Senhor respondeu muitos pedidos, Senhor, por isso que sempre tem muitos pedidos aqui, meu Deus. E o Senhor é um Deus que responde, Senhor, ao teu povo. Senhor, cura a Nana, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Para ti nada é impossível, meu Deus. Te damos também graças, Senhor, pela Alessandra, Senhor, que fez a cirurgia, Senhor. Que seja uma recuperação bem-sucedida para a tua glória, Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os pedidos que aqui estão, Senhor, faça como tu queres, Senhor, porque nós reconhecemos, Senhor, com gratidão pelos desafios que tivemos, Senhor, nesse ano de 2025, pelas lições aprendidas, confiando na tua proteção, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela fé e presença de Deus, aguardando pela fé a promessa, Senhor, do arrebatamento da igreja, pois Cristo voltará, Senhor, para a igreja, uma igreja que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Senhor, te damos graças, Senhor, ao Deus, Senhor, Todo-Poderoso, Senhor, pelo corpo de Cristo que se reúne, Senhor, diariamente neste local, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está aqui, Senhor, e continuamos, Senhor, Senhor, confiar em Ti, Senhor, porque o Senhor virá, Senhor, breve o Senhor voltará, Senhor. Por isso que esse salmo que nós lemos, Senhor, é um hino de louvor a Ti, Senhor. O louvor, Senhor, de magnificar o Teu nome, de honrar a Ti, Senhor, de oferecer ações de graça, Senhor, por mais um ano que está se findando, Senhor. Adoramos o Seu nome, Senhor, de todo o nosso coração nesta manhã. Gratos, Senhor, somos, Senhor, e há muitas razões para, Senhor, ser grato, Senhor, nesta manhã, Senhor, Senhor, por Tua majestade, Senhor. Somos gratos, Senhor, por Sua glória, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela Tua grandeza, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pela consolação, Senhor, mesmo, Senhor, para aqueles que estão doentes, Senhor, a Sua consolação e o Seu fortalecimento, Senhor, é uma realidade para nós. Te louvamos, Senhor, pela Tua proteção, Senhor, pelos Teus grandes livramentos, Senhor, por tudo, Senhor, que tem feito nas nossas vidas, pelo que o Senhor perdoa, Senhor, o pecado de um coração arrependido, Senhor. Por isso que esse salmo que nós acabamos de ler, aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, e sirvam, Senhor, ao Senhor com alegria, Senhor. Nós te servimos, Senhor, e apresentamos diante de Ti, Senhor, com cânticos, com alegria, reconhecendo, Senhor, que nós não somos consumidos por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia. É o Senhor que nos criou, a Ti, Senhor, nossas vidas te pertencem, Senhor, somos o Teu povo. Senhor, fala conosco nesta noite, nesta manhã, aliás, meu Deus, Senhor, pois nós somos o rebanho, e o Senhor é o nosso pastor, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós entremos, Senhor, pelas portas com ações de graças, para dar-lhe graças e louvor ao Seu nome, pois o Senhor é bom, e te louvamos por várias razões, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no grande livro da vida, e te louvamos, Senhor. Fica conosco, Senhor, receba, Senhor, nosso cântico, Senhor,
em adoração ao Teu nome, Senhor, alegria por tão grande salvação, Senhor. Obrigado pelo povo que se reúne nesta manhã aqui, Senhor, e oramos agradecido no nome bendito do Senhor Jesus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos louvar ao Senhor com os nossos cânticos, porque bom é louvar ao Senhor e celebrar ao Senhor. Que seja um bom culto. O que é um bom culto? Onde Deus é o centro de toda adoração. Amém, meus amados? Deus abençoe. Aleluia. Glória a Jesus. Bom dia, na paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. A palavra diz, em outros tempos, em Tito 3, em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornávamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo. Nós não fazemos nada, gente, para que Deus tenha nos amado e olhado para nós e falado, eu vou lá morrer por esse povo. Não foi pelo que eu ou você fez. Não, é porque Ele é bom e misericordioso, aleluia. Ele nos lavou e removeu os nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do seu Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia, quantos aqui são gratos ao Senhor por essa graça que nos alcançou? Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, glorificar o nome dEle, porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Aleluia! Escuridão, quem me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem faz a terra estremecer com sua voz e o seu poder, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto fizeste a mim. Quem traz a paz em meio ao caos, quem faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste a mim.
as suas mãos e declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro, só Ele é digno, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste aqui. Maravilhosa graça. Só para te adorar, Senhor, só para te honrar, nós estamos aqui nesta manhã. Há uma graça, uma bondade aqui nesta manhã, amém? O Senhor está aqui, aleluia, aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, Contemplamos o Senhor, contemplamos tua aleluia. face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, aleluia, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós Jesus, em aqui. tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração E o do véu? Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
manhã. Ore e adore ao Senhor. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu Só a igreja, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levar. Você está diante de Jesus, diante do teu Salvador. Cante isso a Ele, adore a Ele. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Sim, Jesus, exaltamos o santo nome do Senhor. Aleluia. Te aguardamos, Senhor. Te aguardamos neste dia. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Te adoramos, Deus.
se assentar no seu lugar, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Antes de nós falarmos aqui do assunto deste momento, eu gostaria que conhecer aquele que nos visitam pela primeira vez, que está aqui na casa de Deus, e Deus nos trouxe aqui. Há alguém no nosso meio que pela primeira vez? Pelo jeito não. Aqui hoje à tarde tem a cantata, então a maioria dos convidados virão hoje à tarde, né, para a grande apresentação. Glória a Deus pela sua vida. Estamos em casa com todos aqui e esta igreja aqui é a igreja que prega o Evangelho, né, que tem aquela centralidade em Cristo no Evangelho. Nesse momento aqui, meus irmãos, é o momento de nós falarmos sobre aquilo que é os dízimos e as ofertas e as contribuições dessa igreja, que são recursos que são necessários realmente, porque é a única fonte de recursos que nós temos, são as entradas dos dízimos, das ofertas, das contribuições dos irmãos. E que até o dia, eu digo assim, que isso aqui, a contribuição é para que manutenção da igreja neste momento, mas também ela é para que ela haja continuidade, porque um dia Cristo voltará e a gente não vai precisar mais desses recursos aqui, não é? O dia que Ele voltar, Ele vai levar a sua igreja. Então até lá, esses recursos são para a continuidade desta obra de Deus até que Cristo venha. Amém, queridos? Glória a Deus. E neste domingo, nessa manhã, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, apenas num versículo. O versículo é Salmo número 23, versículo de número 1. Vocês poderiam, todo mundo conhece, não é? Poderíamos falar juntos? 1, 2, 3, já. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então vamos meditar sobre este versículo. Uma certa vez eu li em algum lugar e eu não me recordo exatamente onde que eu li isto, mas em um certo lugar, em uma certa comunidade, tinha-se o costume de, como forma de expressar a gratidão a Deus, de alguém que tivesse uma boa oratória, uma boa fala, que declamasse, falasse o Salmo de número 23. E como sempre, né, em todo lugar, as pessoas escolhem alguém. Precisa cantar um louvor. Quem canta melhor aqui? Fulano, Beltrano. E naquele lugar, escolheram um homem que tinha uma voz impecável, um advogado, um homem que tinha a facilidade em falar. E aí apontaram este homem para que ele declamasse o Salmo de número 23. E ele recitou aquele salmo com uma voz impecável. E ao final do salmo, todos aplaudiram ele. Disseram: olha que lindo, que maravilhoso. E logo em seguida, uma senhora que estava sentada ali, uma senhora de muita idade, ela também pediu a oportunidade para recitar o salmo. E aí aquela senhora fraca, com uma voz embargada, com uma voz fraquinha e com muito esforço, ela declamou o salmo todinho. E no final, ela levantou as mãos num ato de gratidão a Deus. E ela terminou o salmo assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias, pela eternidade. E assim que ela terminou, todos perceberam algo muito claro ali, que aquela senhora não só sabia declamar o salmo, mas ela tinha vivido aquele salmo na sua plenitude. Amém? E com um estreito relacionamento com Deus e na sua total dependência daquele Deus do Salmo de número 23. Cada versículo desse salmo, aquela senhora havia experimentado na sua vida.
E muitos se comoveram e até choraram e se prantearam da verdadeira gratidão que aquela senhora teve a Deus. Meus irmãos, a expressão, essa pequena expressão desse versículo número 1, nada me faltará. À primeira vista nós olhamos para quê? Olhamos para coisas materiais, saúde, aquilo que é um benefício desta vida. Mas essa declaração revela algo muito mais profundo do que isso. Que se nós, Senhor, nós vivendo em Cristo Jesus, através de mim, Ele é minha total suficiência. Não é suficiência para as coisas materiais, para nada, mas Ele é minha total suficiência. Amém? Tendo Jesus, eu não preciso de mais nada. É isso que esse salmo está dizendo. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, nada além disso me faltará. Não estarei preocupado com os inúmeros itens que eu preciso para viver, mas com o único e suficiente que me supre em tudo. Amém, queridos? Será, meus irmãos, e a pergunta é essa, será que nós estamos vivendo como este homem eloquente que conhecia o salmo de cor e salteado e falava numa voz? Ou com aquela senhora que efetivamente viveu e vivia a palavra de Deus e cumpria o mandamento de Jesus, que ele diz, aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, é semelhante àquele que construiu sua casa sobre uma rocha, e vieram as tempestades, como veio na vida daquela senhora, provavelmente a casa não ruirá. Amém? E meus irmãos, como reflexão aqui nesse domingo, nós estamos chegando próximos a esse ciclo que chamamos de 2025. E nesse momento nós devemos concluir o seguinte, que só estamos aqui porque o Senhor Jesus foi, está sendo e será conosco até o dia em que Ele voltar. E Ele está sendo o nosso pastor em todo momento e nos tem suprido de tudo. Esse momento, que é o momento de contribuir, trazer dízimos à casa do Senhor, ou melhor, trazer um pouco do tanto que Deus tem nos dado, tem entregado nas tuas mãos para você administrar, seja um momento de eterna gratidão a Deus por Ele ter dado a você. Que não seja, meus irmãos, uma atitude de barganha, uma atitude de troca, como aqueles que pregam um evangelho de prosperidade, que dizem que você dá hoje para receber amanhã, para receber no futuro, mas pelo contrário, seja um reconhecimento de tudo que Ele já fez por nós, e na esperança de que Ele continuará nos sustentando, não por aquilo que ofertamos, mas porque Ele é bom, e Ele derrama da sua graça e misericórdia todo o tempo. Amém? Façamos, meus irmãos, nesse momento da nossa contribuição, dos nossos dízimos, ofertas, um momento de alegria, com o nosso coração alegre, entregue e com espontaneidade, não por pressão, não por nada, mas por espontaneidade, porque o Senhor, como diz a palavra, se agrada daquele que dá com alegria. Amém? E que o Senhor receba a nossa gratidão por todo este ano, por ter nos sustentado, a nossa fidelidade que continuará com Ele, e também a nossa vida no altar de Deus. Amém, queridos? Que você contribua com seu coração alegre neste momento. Amém? Oremos a Deus pelo suprimento e agradecidos por Ele, tudo que Ele faz. Querido Pai, não temos palavras, ó Deus, para agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará na nossa vida, nos suprindo em tudo, Pai. Não somente naqueles que nós vemos, nos bens materiais, no suprimento para nosso corpo físico, mas também, ó Deus, para o nosso reino espiritual, porque a maior dádiva de Deus foi próprio Cristo Jesus, que morreu por nós. E por isso, Senhor, nós somos agradecidos a Ti, Pai,
porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós sendo pecadores ainda, Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Pai, neste momento, Senhor, supre a necessidade da sua igreja, Pai, em tudo, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos, amém. a Jesus, Ele é digno. A paz do Senhor, igreja. Esse é o Acontece ECP. Bora para mais uma semana abençoada? Visitantes, sejam muito bem-vindos. Neste kit de boas-vindas, você vai encontrar um formulário que você deve preencher com seus pedidos de oração e com os seus dados. Não esqueça de deixar no porta-bíblias à sua frente. Nossa equipe pastoral irá entrar em contato com você. Nos dias 24 e 25 de dezembro, não teremos o culto da manhã com Deus e nem o culto de oração aqui na nossa igreja. Mas aproveite este momento com a sua família e lembrem-se do verdadeiro significado do Natal, Jesus. O ano de 2026 está chegando e com ele novos objetivos, planos. E eu quero convidar a você a fazer um plano de ganhar almas para Jesus. Nós teremos um curso de evangelismo em missão 360. Vai acontecer dia 24 de janeiro, a partir das 10 da manhã e é necessária inscrição. O curso é gratuito. Vai ser aqui na nossa igreja e é muito importante que você participe. Nesse curso você vai aprender a falar de Jesus e andar em poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, nós te esperamos na saída da igreja. Ali você pode fazer a sua inscrição. Colheremos o seu nome, iremos te esperar no dia do curso e oraremos por sua vida para que você seja um ganhador de almas. Jesus disse no Evangelho de João que quem ama conhece os seus mandamentos e obedece. Esse é um texto que nos incentiva a aprender mais sobre a palavra de Deus. E nesse mesmo episódio, Jesus afirma que ele se revelará a esses que procuram conhecer e aprender. Estão abertas as inscrições para o curso Teologia Viva 2026. Eu quero te fazer um convite especial. A Bíblia também diz que o povo de Deus sofre porque não conhece o Deus nem as Escrituras. Seja transformado pelo poder do Evangelho. Esteja conosco. Para mais informações, nos procure e entre em contato por meio das nossas redes sociais ou no QR Code que está apresentado. O Ministério da Família tem grande alegria de convidar você e seu cônjuge para participarem do 4º Encontro de Casais com Cristo, que acontecerá nos dias 16 e 17 de maio de 2026, em um lugar especialmente preparado para abençoar sua vida. O valor do investimento com o translado poderá ser parcelado em até 6 vezes, para que o casal possa desfrutar de um final de semana de renovação e edificação para a sua família. Após o culto, estaremos na saída do templo para mais informações e realizar a sua inscrição. Esperamos por vocês! Toda a programação fixa da igreja você encontra no nosso site e na agenda impressa. Quer ouvir novamente uma pregação?
procure por Portal ISCP no Spotify e siga-nos nas redes sociais, @Portal ISCP. Deus abençoe e um Feliz Natal! Irmãos, vocês sabem que a razão principal de nós estarmos aqui nesta manhã é porque o Espírito Santo e a pessoa de Jesus está aqui no nosso meio. Diga glória a Deus mais alto ainda. Então nós sempre dizemos assim, Deus está aqui. Deus está aqui. Então quero pedir a você que, por favor, assentadinho como você está nessa poltrona, se abaixasse a sua cabeça. Deus sabe que você está aqui. Deus te conhece. Ele te conhece mais que você mesmo. Ele sabe dos teus pensamentos. Ele sabe do que se passa no dia a dia. Ele sabe teus anos de vida, desde o dia que você saiu do ventre da sua mãezinha. E nós buscamos a Deus porque nós precisamos dele. Sem ele nada poderemos fazer. Não existe vida sem Deus. Então nós precisamos muito, muito de estar com Deus, andar com Deus, buscar a Deus. E Deus está nos dando mais uma oportunidade de estarmos vivos nesta manhã. Você está vivo aqui, você não está morto. Você não está no cemitério. Você não está sem respirar. Glorifique a Deus por isso. É uma grande oportunidade que Deus está te dando de mais uma vez, você entrar por essas portas e dizer, Deus, Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Nosso Deus, nosso Pai, em cuja santa presença nos encontramos. Nós cremos, Pai, de verdade, que os teus olhos estão sobre nós e os teus ouvidos atentos às nossas palavras. Nós nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo que sem o Senhor nós não estaríamos aqui nesta manhã, porque o Senhor é o dono das nossas vidas. Agradecemos a Ti no nome precioso de Jesus, por mais um dia de vida, dia 21 de dezembro de 2025, e podemos dizer juntos aqui, numa só voz, até aqui nos ajudou o Senhor. Agradecemos a Ti por esse culto que iniciou às 9 horas da manhã. Agradecemos a Ti por essa igreja, pelos irmãos, irmãs, e muito mais, porque o Senhor é a cabeça dessa igreja. A igreja é do Senhor, nós somos apenas servos e membros deste corpo. Fala conosco nessa manhã. Nós rejeitamos toda a interferência do mal no nosso meio. Rejeitamos toda a incredulidade. Rejeitamos tudo aquilo que é das trevas. Mas pedimos que a Tua luz, maravilhosa luz, brilhe dentro dos nossos corações. E que cada um de nós saiamos daqui melhores do que entramos. Porque sabemos que essa é a Tua vontade. Cobre-nos com o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Limpa a nossa mente, o nosso coração. Faz-nos dignos diante de Ti, da Tua palavra. Eu oro juntamente com meus irmãos. E eles concordam comigo dizendo amém. Graças a Deus, irmãos. Eu sempre entendo que o amém é fraco. Porque nós aprendemos desde casa de criança que quando termina uma oração nós falamos amém. Você ouviu, participou, concordou com a oração e disse amém. É muito importante falar amém. Viu? Amém é um sinal que você participou da oração, que você orou também. Então aprenda isso, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, Deus trouxe para o nosso meio, nesta manhã, o pastor Luizinho, carinhosamente o Luiz da Silva, e a sua esposa Eliana. Quero chamá-los aqui à frente, alguém traga-os aqui, acompanhe eles até à frente. Pastor Luizinho e a sua esposa
estão pastoreando a igreja lá em Condeúba, Bahia, bem longe daqui, muito longe daqui, muito longe daqui. Quero pedir ao pastor Paulinho que nos auxilie aqui com o microfone. E quero apresentar a vocês, pastor Paulinho. Quero que vocês o recebam em amor. Quem não conhece vai ficar conhecendo agora. Pastor Luizinho. A sua esposa é Eliana mesmo? Eliene. Tá bem. Então, vou corrigir aqui, tá? Eliene. Este é um casal amado. Pastor Luizinho pastoreia uma igreja lá em Condeúba, Bahia, como eu disse a vocês. Pastor Luizinho, há quantos anos o irmão está lá no campo? Estamos, a graça e a paz, Igreja Amada do Senhor. Estamos lá desde fevereiro de 2004. Vai fazer 22 anos agora em fevereiro que vem. 22 anos que estão lá no campo, pastoreando a igreja. Saíram daqui de São Paulo, aqui do bairro do Livieiro, estão lá cuidando, pastoreando, ganhando almas, um lugar tão distante daqui. Pastor Luizinho, como é que meu irmão perdeu a visão? Na verdade, quando eu fui em 2004, eu já tinha glaucoma. E glaucoma vai acontecendo, né, vai progredindo no caso, né, e a gente vai perdendo a visão. É um problema no nervo óptico, né? Então, sim, assim, pastor, não tem tratamento. Sim, pastor. Então, Deus tem usado esse casal, este homem, dessa maneira, irmãos. Como Deus é bom. Glória a Deus. Como Deus é bom. Eu quero dizer a vocês, Eliane e pastor Lizinho, que nós prezamos muito a nossa amizade, os anos que nós nos conhecemos, viu, meu querido? E quando os irmãos trazem informações de vocês aqui a gente se alegra. Amém. Saber que vocês estão animados lá fazendo a obra de Deus, mesmo nas dificuldades. Quero pedir aos pastores presentes que venham aqui. Venham aqui dar um abraço no pastor Luizinho. Quantos aqui conhecem o pastor Luizinho? Fiquem em pé. Fiquem em pé. Olha aí, poxa, olha aqui uma turma. Olha que bom, conhece o pastor Luizinho. Que bom, Maíra. Que bom. A igreja fica em pé um pouquinho. Estende a mão, ore por ele. Não fique ninguém sentado. Estenda a sua mão, por favor. Você estendendo a sua mão é um sinal que você está concordando, está abençoando. Em nome de Jesus. Pode orar aí, pastor Nelson. Dá o microfone, pastor Nelson. Deus bendito. Mais uma vez, pastor Luizinho. Deus abençoe, viu? Mas os pastores aí que Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos estender as nossas mãos e abençoar a vida do pastor Luizinho. Pai eterno, meu Deus querido, em cuja presença estamos, em o nome do Senhor Jesus, eu quero colocar a vida desse teu filho, esse teu servo, Senhor amado, que tem estado, Senhor, naquele estado da Bahia, ó Pai, fazendo uma grande e poderosa obra no teu nome, Senhor amado. Nós colocamos ele e a esposa diante do teu altar, ó Pai. Apesar, Senhor, da deficiência, Senhor, ele tem sido usado para louvor e glória do teu santo e bendito nome, ó Pai. Senhor. E nós te agradecemos pela vida dele. Amém. Agradecemos pela visita dele aqui na igreja sede, ó Pai. Amém. Onde o Senhor tem acolhido ele, Senhor, para a glória e louvor do teu nome.
Senhor amado, que Ele leve as nossas saudações, Senhor, à igreja lá na Bahia, ó Pai. E que aquele povo, Senhor amado, possa ser fortalecido, edificado, renovado, através da presença do Teu Filho, ó Pai. Ó Pai, usa para a glória do Teu nome, Senhor amado. Dá vigor, dá força, dá saúde, dá vida espiritual, Senhor amado, abundante, que nunca falte o óleo fresco sobre a cabeça do Teu servo e as vestes alvas em todo o tempo, ó Pai. Que o ministério dele seja frutífero a cada dia, Senhor, para louvor e glória do Teu nome. Nós colocamos a vida dele no Teu altar. E, ó Deus, é a Tua serva que está ao lado dele, fazendo a obra com afinco, ó Pai. Em nome de Jesus, nós assim oramos e agradecemos, para louvor e glória do Teu nome. Assim seja feito. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis ir assentando, irmãos, irmãs. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. O pastor vai conduzir Eliana. Deus abençoe. Eliane, Deus abençoe. Por causa da programação do culto desta noite, que vai ser uma cantata, muitos se prepararam, muitos e muitos e muitos. A nossa frequência nesse culto caiu 50%. Pode ver que nós não podemos ver nenhuma criança aqui. Nossos adolescentes, apenas alguns, por causa dessa programação da noite. E volte à noite. Venha ver um culto muito especial. Chegue cedo, porque a casa vai lotar. Só que está proibido guardar lugares. Chegue mais cedo. Vai ter uma lanchonete aí para que ninguém fique com fome. Um lanche bom, bonito, gostoso. Como é que eu sei? Porque eu conheço o lanche. Então, meus amados, um dia muito especial para nós. Graças a Deus. Essa igreja não para. Ela não para. Trabalha dia e noite já nos seus 56 anos. Graças a Deus. Você trouxe a sua Bíblia. Não a da sua esposa, a sua Bíblia. O crente tem a sua própria Bíblia. Trouxe? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Esse culto está sendo gravado. Após, você pode indicar para alguém assistir pelos meios de comunicação, YouTube, internet, etc. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Graças a Deus. Antes de fazermos a leitura, quantos anos já faz que você é um cristão? Quantos anos você serve ao Senhor? Nessa tua caminhada, você já parou no meio do caminho? Depois retornou? Já sofreu alguma queda nessa caminhada? Eu não. Estou lutando até hoje para nunca sofrer uma queda. Cada um cuida de si. E cada um dará conta de si a Deus. E o meu testemunho é que eu estou caminhando já há mais de 60 anos. Não tive nenhuma queda. Porque eu estou vigiando 24 horas para não sofrer nenhuma queda.
Então, quantos anos já faz que você serve ao Senhor? Nessa sua caminhada, qual foi a experiência mais forte que você teve com Deus? Não estou questionando a tua salvação. Salvação é misericórdia, favor imerecido, salvação a um preço pago por Jesus na cruz, é a manifestação do amor de Jesus por nossas vidas, nós pecadores. Mas a minha pergunta é, qual foi a experiência mais forte que você teve com Deus? Pode ser que alguém esteja aí no coração com vontade de dizer assim: pastor, eu fui curado de um câncer. Glória a Deus. Maravilha. Pastor, Deus me deu uma libertação em tal situação. Amém. É uma experiência. Mas uma experiência espiritual, uma visão de Deus, uma visão de algo espiritual, você já teve essa visão, essa experiência com Deus? Porque a gente vai ler o Evangelho de Lucas. Uma outra pergunta que eu quero fazer a vocês, para despertar vocês, não sei que hora você foi deitar para dormir e levantou agora de manhã, você dormiu pouco ou muito, se o cobertor foi curto, mas para despertar você já teve uma visão de um anjo de Deus? Você já viu um anjo de Deus? Porque se você estudar na Bíblia sobre os anjos de Deus, você vai saber o que eu vou te dizer. Que Deus, o nosso Deus, Ele tem um grande exército de anjos, bilhões, milhares, bilhões de anjos. Sabia disso? Deus tem bilhões e bilhões, milhares de anjos, mais que os habitantes do mundo hoje. Mais de 8 bilhões de anjos Deus tem. Sabia disso? Que hoje os habitantes da Terra, a estatística é de mais de 8 bilhões. Isso não é nada perto dos anjos que Deus tem. Deus tem milhares e milhares e bilhões de anjos, mais que as estrelas dos céus, as constelações, estrelas. Sabia disso? Eu sei disso. Então, os anjos foram criados por Deus antes da fundação do mundo. Antes de Deus ter criado a terra, Deus já havia criado os anjos. Que bom que você está prestando atenção. Glória a Deus. Então Deus criou os anjos. E os anjos são invisíveis. E se pode se tornar visíveis. Por isso que eu perguntei, você já viu um anjo? Eles são invisíveis, mas pode se tornar visíveis. Os anjos são incorruptíveis. Eles não se corrompem. Eles não ficam velhos em anos de existência. E eles podem aparecer em forma humana. Sabia disso? O anjo pode aparecer em forma humana. Ele aparece numa forma humana
como um jovem muito bonito. Não mostra um ser humano idoso, mas mostra sempre um jovem bonito. Está na Bíblia. Sabia disso? Então os anjos nunca morrem. Eles nunca envelhecem. E outra coisa, anjos não têm sexo. Não tem anjos e anjas. Então nesse grande exército que Deus tem de anjo, olha aqui, existe uma hierarquia, existe ministérios, existe posições, funções, são bem organizados. Sabia disso? Vou tirar uma noite só para pregar sobre anjos. Então existe categorias de anjos, existe uma hierarquia, posições de anjos. Então existem os anjos que são guardiões, que Deus usa só para guardar o seu povo, seus filhos. Aí o que vem em tua mente agora? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme a Deus e os livra. São os anjos guardiões. Os anjos são servos de Deus. E existem anjos também, os querubins. Os querubins são anjos protetores. Aí quando você lê Gênesis capítulo 2, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus os expulsou do jardim do Éden. Conhece? Sabe? Se você é convertido, você sabe. Quando Deus expulsou o casal do Éden, Deus colocou anjos querubins com espadas inflamadas, para que ninguém tocasse, nenhum demônio, nenhuma serpente, na árvore da vida. Agora, nessa categoria dos anjos, anjo querubim, Satanás, o diabo, a antiga serpente, era um anjo querubim, anjo de luz. Sabia? Satanás, que a Bíblia chama príncipe das trevas, Jesus o chamou de príncipe das trevas, Satanás, antiga serpente, o diabo. Então ele era um anjo querubim. Isso está na Bíblia, no livro de Isaías, Ezequiel e outros livros. E esse anjo que era, a Bíblia o chamava de maravilhoso. Ele era maravilhoso, cheio de luz. Ele perdeu a sua característica de anjo e se tornou no anjo das trevas. Hoje ele é chamado anjo das trevas, porque ele pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, quis tomar o lugar de Deus. Anjo das trevas. Por isso hoje Satanás, esse anjo chamado príncipe das trevas, que perdeu a sua luz, perdeu a sua característica de anjo de luz e agora é anjo das trevas, ele quer fazer o mesmo com o homem, com o ser humano, que o homem perca também a sua característica de macho, de homem, faz dele muitas vezes uma fêmea. Quando você vê uma pessoa que está, homem que quer ser mulher, ele perdeu a sua característica de homem, de macho. Porque Deus não fez ele para mudar a sua característica. Deixa isso para lá, né? Vamos continuar a falar dos anjos. Então Satanás, Lúcifer, foi um anjo querubim. Mas a Bíblia também diz, nessa hierarquia dos anjos, os anjos serafins. Aí quando você lê Isaías capítulo 6,
Ali tem uma visão que Isaías teve diante do altar de Deus, de anjos serafins, em volta do trono de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Anjos adoradores, que são os serafins. E nessa categoria, nessa posição, nessa hierarquia, tem os anjos também exterminadores, os anjos guerreiros. Anjos que são enviados só para exterminar. Lembra do caso de Sodoma e Gomorra? Já leu sobre Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades? 5 cidades foram destruídas. Está na Bíblia, no livro de Gênesis. Que Deus enviou 2 anjos na casa de Ló, para tirá-lo de dentro de Sodoma, porque Deus, na pessoa dos anjos, 2 anjos, iriam destruir Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades. Quando os anjos chegaram lá, 2 jovens bonitos, lindos, jovens, os habitantes de Sodoma cercaram a casa de Ló. Já leu na Bíblia isso? Cercaram a casa de Ló, porque os habitantes de Sodoma viram os 2 anjos. E disseram assim para Ló: Ló, traga esses jovens para fora, para que nós o conheçamos. Traga esses jovens para fora, para que nós tenhamos relação sexual com eles. Sabia disso? Que os habitantes de Sodoma queriam ter relação sexual com os 2 jovens anjos. Porque toda a visão de anjos que a gente vê na Bíblia, as pessoas se curvaram diante de Deus. As pessoas se prostraram em terra diante de Deus. Mas esses 2 anjos que foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra e arrancar a família de Ló, eles desejaram os 2 jovens anjos sexualmente. Veja a depravação que estava, que ponto que estava essa cidade. Ao ponto de desejar os 2 jovens sexualmente. E quando você lê o texto ali, desde os pequenos até os velhos. Ai, que bom olhar para vocês, vejo que vocês estão... está até de boca aberta. Continua assim, irmão. Come a palavra. Então existem os anjos exterminadores. Lembra da história do Egito, do Êxodo? Quando Deus enviou o anjo da morte para exterminar todos os primogênitos do Egito? O Êxodo, Moisés. O anjo passou, né? Aí veio a palavra Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passar por cima. Isso vem do hebraico, passar por cima. Quando o anjo exterminou todos os primogênitos dos homens e dos animais no Egito. Só na casa dos hebreus não aconteceu, porque eles passaram o sangue do cordeiro na porta. E o sangue do cordeiro está sobre essas portas. Glória a Deus. Então existem os anjos exterminadores. Lembra o caso também, o pastor prega muito isso, sobre o exército do rei Senaqueribe, rei da Síria, um exército com 185 mil soldados, e um anjo só, numa noite, exterminou 185 mil. Então existem os anjos também que vêm para exterminar, para acabar. Lembra-te também do caso de Pedro, quando estava preso. Herodes havia já passado Tiago a espada, e Pedro aconteceria o mesmo. E Deus enviou o anjo porque a igreja estava orando. Conhece, pastor? Quem lê Bíblia sabe disso. A igreja estava orando, Deus enviou o anjo.
O anjo foi ali, arrebentou com as correntes, com as portas, com tudo, tirou Pedro para fora. Você acredita nisso? Então Deus tem os seus anjos. Não podemos vê-los aqui, mas acredito que estamos cercados de anjos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu iniciei perguntando a você se você já viu um anjo apenas. Minha mãezinha era muito crente. Muito crente. Ninguém foi mais crente que minha mãe. Porque eu vi mamãe desde que eu saí do ventre, né? Mamãe era muito crente. Mamãe morreu muito crente. E mamãe tinha muita vontade de ver um anjo. Muita vontade. Ela clamava dia e noite: Senhor, me deixa eu ver um varão, me deixa eu ver um anjo. E nós morávamos aqui na Avenida das Mercês, aqui, onde hoje é o Verusca. Nós moramos ali. A gente tinha uma casa grande. Nós moramos ali. Eu fui jovem ali. E mamãe queria ver um anjo. 3 horas da tarde, mamãe cansada de um dia de trabalho, ela disse para o papai: papai, vou descansar um pouco. E a nossa casa antiga de madeira, uma porta grande de madeira, ela abria da direita para a esquerda. Mamãe contou isso e eu acreditei. Que quando ela abriu a porta da direita para a esquerda, ela perdeu todas as forças físicas. Ela caiu no chão. Ela caiu de bruço no chão. E Deus deu a visão de um anjo ali presente. Deus mostrou um anjo para a mamãe. Então a Bíblia fala sobre arcanjo. Arcanjos são mensageiros. Então são anjos que são servos de Deus, que são usados só para mensagens, as mensagens. Então vamos ver o arcanjo Gabriel, o mensageiro. Gabriel, a Bíblia dá até o seu nome, o arcanjo Gabriel, que foi o mensageiro. Lucas capítulo 1, por favor, façamos a leitura. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Aqui então está o nome do anjo Gabriel. Ele foi enviado por Deus à cidade lá na Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então quem comemora Natal, irmãos, não lê Bíblia, não sabe do que a Bíblia diz. E vindo o anjo até ela, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. E vendo a ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus. Aleluia. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? Respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Essa foi a mensagem que o
arcanjo Gabriel entregou para Maria. Agora, vamos para o capítulo 2, do mesmo livro de Lucas, por favor. Só virando a página, hein? Veja o versículo de número 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-se em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Aqui já não é mais o arcanjo Gabriel, é outro anjo. E veio o anjo do Senhor sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. Então veja o versículo de número 13, e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, coral de anjos. Que maravilha! Coral de anjos, fala exército de anjos. Eles tiveram a visão no céu. E aconteceu que, ausentando deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe havia dito. Que maravilha, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Veja a visão espiritual aqui. Pode fechar a Bíblia, fica à vontade. Vamos aqui para as verdades bíblicas, que você sabe e o povo lá fora não sabe. Veja que Deus não escolheu uma jovem rica, ou uma princesa de um palácio, uma jovem famosa, para se tornar mãe de Jesus, para que no seu ventre pudesse gerar Jesus. Então vamos começar a entender que Deus não escolheu uma jovem rica, uma jovem princesa de palácio, ou famosa, mas Deus escolheu uma jovem pobre, humilde. Escolheu uma jovem do campo, uma jovem pura, e o mais importante ainda, uma jovem virgem. Uma jovem virgem. Uma jovem pura, uma jovem que não tinha conhecido relação sexual. Ela era noiva. Então Deus não escolheu uma jovem rica, famosa. E quando o arcanjo Gabriel lhe trouxe a notícia, Maria perguntou ao anjo: como acontecerá a minha gravidez, sendo que eu não conheço o varão? Ela fez essa pergunta: a minha barriga vai crescer, eu sou uma judia, o que vão pensar de mim? Não sou casada ainda. Então ela fez essa pergunta ao anjo Gabriel: como acontecerá a minha gravidez, sendo que eu não conheço o varão? Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus,
E disse mais: a virtude do Altíssimo te cobrirá. Isto é, a sombra do Altíssimo te cobrirá. E você vai engravidar. Aleluia. Aleluia. Interessante que o anjo Gabriel deu nome à criança. Ela não pôde escolher o nome da criança. Ele se chamará Jesus, que significa o Salvador. E mais ainda, ele se chamará Filho do Deus Altíssimo. Os dois nomes, o Salvador e Filho do Deus Altíssimo. Agora vamos voltar aqui para a leitura. Não precisa abrir a sua Bíblia, estou voltando aqui. Veja que eles não encontraram lugar para se hospedar, porque Belém estava cheio de multidões de pessoas por causa do censo. Então eles não encontraram lugar para se hospedar. Onde eles foram encontrar lugar? Numa estrebaria. Estrebaria, irmãos, lugar de animais. Eles pintam muito bonitinho o quadrinho, o boizinho, a ovelhinha. Mas vamos para a realidade bíblica, a verdade bíblica. Eles não encontraram lugar para se hospedar e foram parar numa estrebaria, lugar de animais. Lugar de animais. Eu trago isso para os nossos dias, e hoje acontece o mesmo. Jesus não encontra lugar para nascer no coração do homem pecador. Jesus não encontra lugar para entrar na casa de muitos. Hoje, Jesus não encontra lugar para entrar nas escolas, nas faculdades, nessas festas que estão acontecendo. Só tem um sininho pendurado, a árvore de Natal, mas o Senhor está longe dali. O mundo continua rejeitando a Jesus, rejeitando o Filho de Deus. Veja que eles não encontraram lugar para se hospedar. E Jesus nasceu numa estrebaria, lugar de animais. Por que lugar de animais? Porque o animal, irmãos, é a figura do homem pecador. O homem sem Deus é uma besta, é um animal. Obrigado pelo pastor. Eu gosto de você, que você presta atenção na mensagem, concorda comigo, pastorzão. Porque o animal aqui na Bíblia é a figura do homem pecador, que não pensa, sabe? Não sabe das verdades de Deus. Diz que o berço aqui foi um coxo. Sabe o que é coxo? O berço de Jesus foi um coxo, um lugar onde se coloca ração, onde se coloca comida para o animal comer. Coxo. Você sabe o que é coxo, né, pastor? Gente que é do mato sabe, né, pastor? Coxo. Jovenzinhos aqui, Paulinho não sabe o que é. Ou Paulinho de cá. Não sabe o que é coxo. Fala estrebaria, entendeu? Mas o coxo foi o berço de Jesus, onde os animais comiam ração, comida. Aí eu pergunto a vocês, qual foi o propósito de Deus? Qual foi a intenção de Deus fazer com que fosse assim? Vou perguntar novamente. Qual foi a intenção de Deus, o propósito de Deus para que fosse assim? Por que não foi de uma outra maneira? Deus aqui mostra, irmãos, o propósito de Deus foi mostrar para o homem pecador que ele não é nada. Que o homem não é nada, que ele é menos que nada. É isso que Deus quis mostrar aqui. Que nós não somos nada, que nós somos menos que nada e não tentemos ser alguma coisa. É isso que Deus começou a mostrar aqui. Porque Deus teve esse propósito, irmãos, né? Para arrancar do coração do homem, olha aqui, a soberba. Para arrancar do coração do homem o espírito de grandeza, o espírito de orgulho, sabe? Que Satanás plantou no coração do homem. Porque Satanás foi soberbo, Satanás foi orgulhoso.
E Ele plantou isso no coração do homem pecador. Esse foi o propósito de Deus. Por isso Jesus veio assim, para mostrar quem é o homem. Eu vou ler para você na Bíblia daqui a pouquinho. Jesus sendo onipotente, onipresente e onisciente, e Ele é eterno, amém? Jesus sendo Senhor de todas as coisas, Jesus sendo dono do ouro e da prata, de todas as riquezas que existem no universo, veja o que a Bíblia diz. Que Jesus se fez humilde e pobre, para que nós fôssemos ricos. Ricos do quê? Do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua graça, do seu perdão e da salvação. Então vou ler novamente. Jesus, se fez humilde e pobre para que nós fôssemos ricos. Então hoje você é rico. Não com a riqueza desse mundo. Mas o texto mais lindo que eu acho na Bíblia, que eu encaixo aqui nessa mensagem, que eu vou ler para vocês, que Paulo escreveu, que muitos não entendem, na verdade, o que é Natal, porque Jesus nasceu lá na manjedoura, seu corpo foi colocado no coxo, certo? É esse texto bíblico aqui eu vou ler para você. Que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o texto mais lindo da Bíblia que Paulo escreveu. Que Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, escravo, e achado na forma de escravo, ele humilhou-se a si mesmo. Ele mesmo se humilhou. E foi obediente até a morte e a morte de cruz. Entendeu? Agora, quando eu leio também Paulo foi muito aqui, parece que foi muito agressivo nessa palavra, foi muito forte essa palavra, que Paulo escreveu para nós o seguinte: que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha que palavra! Que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós. Então ele se tornou maldito no nosso lugar. Já leu? Lá em Gálatas 3:13. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro. Então eu dei o nome para essa mensagem. Está aí com os meninos que estão gravando aí. É da manjedoura à cruz. Aquele menino lindo da manjedoura foi levado à cruz. Veja que Jesus viveu apenas 33 anos de idade. Sua vida foi interrompida, ainda na juventude. Nunca mais haverá um outro Natal. Nunca mais haverá um outro Salvador. Esse é o único. Aquele menino lindo lá da manjedoura, ele foi levado à cruz. Ele morreu como cordeiro, ele foi imolado, foi triturado, como diz Isaías 53, por causa dos nossos pecados. Levou sobre si as nossas maldições. Ele foi desprezado, foi rejeitado, foi escarnecido, o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário por os nossos pecados. A manjedoura cheirava mal. A manjedoura era um lugar, a estrebaria era um lugar mal cheiroso. A estrebaria cheirava estrume de animais.
A estrebaria cheirava urina de animais. Mal cheiroso. Não tinha outro lugar para Jesus nascer, para mostrar quem nós somos. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte e está vivo para todo sempre. E já foi dito aqui que ele voltará novamente. Aleluia! Ele voltou para o Pai, ele voltou para o céu, ele está à direita de Deus. Ele voltará como juiz. Ele voltará para julgar as nações. A Bíblia diz que ele voltará para julgar com vara de ferro. Ele vai mostrar que ele é Senhor dos senhores. Que ele não é mais a criança da manjedoura. Que ele não é mais a criança da estrebaria. Que ele não é a criança do lugar mal cheiroso, dos animais que cheira urina e fezes. Não, ele virá como rei, como Senhor dos senhores. A Bíblia diz que ele voltará com vestes brancas, aleluia. Nas suas vestes já está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não haverá mais Natal. Não haverá mais suas roupas salpicadas de sangue, com a bandeira levantada de vitória. Aleluia. Ele virá novamente. Está chegando esse dia, igreja. Olha, estamos orando a Deus. Não sabemos se alcançaremos um outro Natal. Seria bom se Jesus voltasse no ano 2026, para acabar tudo isso aqui. Toda essa falsidade, essa mentira, toda essa injustiça, essa corrupção. Ele voltará. Então você, meu amigo, minha amiga, hoje, dia 21, receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Você que nos vê por meio de comunicação, aí na sua casa, no seu apartamento, eu não sei onde você está, abra o seu coração, receba Jesus na sua vida. Receba Jesus, deixa Jesus nascer nesse coração de estrebaria, que é o seu coração. Porque enquanto você está aqui com vida, olha aqui, enquanto você está aqui respirando, Jesus é o teu Salvador. Mas depois da sua morte, Ele é o teu juiz. Sabia disso? Enquanto você está aqui nesse mundo respirando, Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Salvador. Mas quando o seu coração parar de bater dentro do peito, Ele é o teu juiz. Nunca mais terá oportunidade. Não haverá mais Natal. Não tem mais Natal. Não tem mais nascimento de Jesus. A hora é aqui. A oportunidade é aqui. É aquele hino que eu gosto há muito tempo. Há muito tempo que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a sua alma? Qual será no futuro o seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, com prazeres que passam em vão, mas na última hora da sua vida, eles não te satisfarão. Se decides deixar teus pecados, entregar sua vida a Jesus, sim terá, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu conheço, graças a Deus, eu conheço muitos crentes que se converteram na semana de Natal. Muitos. Eu batizei muitos crentes que se converteram na semana de Natal. E hoje eu vou fazer uma colheita aqui. Sabe? Se converteram. Quem sabe você precisa se converter nessa semana. E hoje é o teu dia de entregar sua vida a Jesus. E o teu Natal será de salvação. Salvação. Quer receber Jesus nessa manhã? Quer, abaixa a tua cabeça. Diga: Senhor Jesus, eu quero te receber. Eu quero te aceitar como meu suficiente Salvador. Não apenas uma criança
o menino Jesus do coxo, mas um Jesus, Cordeiro de Deus, que foi imolado na cruz por meus pecados. Quer recebê-lo nesta manhã? Receba Jesus como teu Salvador, porque amanhã Ele virá como juiz, e Ele vai julgar os ímpios. Enquanto você está com vida aqui, Ele é o teu Salvador. Após a sua morte, Ele é o teu juiz. Quer hoje a salvação? Se você quer hoje a salvação, quero te convidar para ficar em pé. Pastor, eu quero essa salvação. Fique em pé no seu lugar. Se você quer hoje essa salvação. Estou fechando a minha Bíblia. Solta o playback para mim, querido. Ficando em pé, todos. Pegue na mão do irmão, da irmã. Pegue com carinho aí. Se não puder pegar na mão, põe a mão no ombro. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Cante comigo. Se isto não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, cante, igreja. O oceano secou, tudo perde o valor. Se isto não for amor, aleluia, pode glorificar o Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro na beleza da tua santidade. Aleluia. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, aleluia, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo estarás. Bem forte. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Fecha os teus olhos. Pai, entregamos a Ti esse culto. Cobre com o Teu sangue.
procuramos fazer o de melhor, mas Tu sabes que somos imperfeitos. Mas receba como cheiro suave esse culto dessa manhã. E Te pedimos que o Teu Espírito Santo que está aqui, dentro de nós, na Tua igreja, esteja também se manifestando no culto da noite, da tarde. Tua glória apareça nesse lugar. Que muitos sejam salvos nesta noite. Tua casa se encha, aleluia, da Tua glória, do Teu poder. Agradeçamos a Ti, Pai, por cada um que veio aqui nessa manhã. Abençoa a sua mesa, seu almoço, sua comida, sua saúde, sua casa. Que haja paz dentro das suas portas. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo seja convosco, igreja de Deus, hoje e para sempre. Você vai dar um abraço bem gostoso no irmão, na irmã. Se for no marido, na esposa, melhor ainda, né? Mas você vai dizer assim: até a noite. Você não falou até a noite. Fala até a noite. Ou até a tarde. Deus te abençoe. Paulinho, relógio aqui.